Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados há 10 anos e meio. E sempre entrevistando pessoas e fazendo com que o nosso telespectador conheça o poder através dos detentores do poder. Poder público, privado, universitário, acadêmico, jornalístico, enfim, aqueles que detêm a condução dos destinos desse país. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com um queridíssimo amigo, mais jovem do que eu, mas um brilhante jornalista, advogado também, e diretor, a meu ver, hoje, daquele jornal que eu considero o melhor do Brasil, porque é aquele jornal que defende os nossos valores, que é a Gazeta do Povo, o maior jornal do Paraná, e a Gazeta do Povo que continua sendo fiel àqueles valores cristãos, aos valores da humanidade que foram, enfim, acrescentados pela cultura durante todo esse tempo. E é o diretor da nova Faculdade Bela Vista, de tal maneira que vamos conversar. O melhor jornal, representante também, homem de televisão, representante da Globo no estado do Paraná, de tal maneira que vamos ouvir suas opiniões. E hoje vamos falar exatamente sobre a linha do jornal, da Gazeta do Povo, melhor jornal, a meu ver, hoje, do Brasil, que é dirigido por ele no Paraná. Meu querido Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouco dessa luta que vocês têm, que seu pai, que era um querido amigo meu, entende, durante todos esses anos, para continuar fiel àqueles valores que é, primeiro, do jornalismo, de boa informação, segundo, de que efetivamente o jornal tem que enaltecer principalmente os valores que conformam a verdadeira civilização ocidental. Doutor Ives, que honra, que alegria estar aqui com o senhor, participando desse programa, já tem um alcance extraordinário. E aqui saúdo também todos os telespectadores, todos os seus seguidores, doutor Ives. Tá, é uma alegria. Obrigado pela oportunidade também de falar um pouco do trabalho que a gente vem realizando, né? A Gazeta do Povo é um jornal centenário, eu não sei se as pessoas têm essa noção, ele está com 102 anos, 103 anos agora de existência, né? E veja que curiosidade, nesse momento a gente acabou de alcançar, batemos a marca dos 100 mil assinantes, né? Estamos com 103 mil assinantes nesse momento, que é um patamar muito relevante do ponto de vista de jornais, né? Eu falo de assinantes, né? Aqueles que de fato ajudam, né? Quer dizer, milhões de usuários únicos todo mês, né? Então, é um trabalho que vem crescendo. Hoje é um jornal de alcance nacional. A maior parte dos nossos assinantes se encontram fora do Paraná, né? Mas cerca de 70% de todos os assinantes estão fora do Paraná. Então, eu saúdo, provavelmente alguns dos seus telespectadores devem ser também assinantes, talvez, do jornal, ou se não conhecem, fica aqui o convite para conhecer, né? Doutor Ives, estou à disposição. O que o senhor achar, quiser perguntar? Eu considero esse aspecto importante, porque hoje, se nós analisarmos aqueles jornais que, enfim, aqui, por exemplo, de São Paulo, do Estado, Folha, Globo, Jornal do Brasil, foi um grande jornal, eu era colunista lá até o seu desaparecimento em papel, continuei ainda durante algum tempo na edição online, mas na prática, realmente, hoje, a imprensa, os grandes jornais aqui, por exemplo, de São Paulo, a dificuldade que eles têm de manter assinantes. E vocês, com mais de 100 mil assinantes, é algo que realmente impressiona. Mas o que eu gostaria, Guilherme, o que me impressiona, eu fui muito amigo do seu pai, do seu tio, eu tenho uma admiração profunda pela forma que o seu pai, inclusive, dirigiu aí, os meios de comunicação do Paraná. O que me impressiona hoje é que essa fidelidade de assinantes, esta linha que, enfim, faz com que, no momento em que a imprensa clássica tem dificuldades, em que os grandes veículos, mesmo publicando as edições que publicam, não conseguem ultrapassar, enfim, não só na linha de assinantes, mas na linha da veiculação, um número tão relevante como a Gazeta do Povo. Eu pergunto, esta defesa
de valores, que é uma característica, a espinha dorsal de toda a sua informação, né, não é um problema. Primeiro, não se posicionar em relação a fatos políticos, mas sim em relação a valores que possam ser úteis à nacionalidade. Algo que me impressiona muito quando leio, lá em casa nós somos assinantes através do meu filho e do meu neto, na casa do meu genro, o que me impressiona é a defesa de valores no momento em que a imprensa não só está pouco preocupada, como considera que a desfiguração de valores é a modernidade. Então, entre choque, entre a desvalorização sobre o livro de eu tenho a liberdade de fazer tudo e, portanto, desmoralizar, desfigurar a raça humana, vocês consideram fiéis a uma linha de valorização do ser humano por aquilo que ele tem de melhor e não pelo aquilo que ele tem de pior, não é? Isso é que eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso Tá. telespectador. Doutor Ives, de que maneira a gente procurou assegurar, né, uma identidade editorial por veículo, né? Há muito tempo, a gente entendeu que era muito importante explicitar, primeiro internamente, quais eram esses valores, quais eram as convicções, né? E depois explicitar externamente, porque cria um compromisso adicional. Quando isso foi feito, primeiro, nós tínhamos essa clareza, ela vem de origem, né, que toda, obviamente, o trabalho que meu pai realizou como publisher, como editor, né, mas a gente sentiu a necessidade de uma explicitação, que não é um trabalho simples, não é um trabalho evidente, né? Se a gente pede para qualquer um aqui expor as suas convicções, todos nós temos convicções, mas expô-las de forma sistemática não é algo tão simples. E nós entendíamos que por uma questão de honestidade e de assegurar também uma continuidade, era importante ser capaz, dar-se ao trabalho de explicitar com profundidade essas convicções. E isso teve um papel muito importante, porque parte dos jornalistas que vêm formados pelas universidades vêm com convicções diversas, diferentes daquelas que a gente defende. E eu respeito muito as convicções de cada um, mas nós temos aquelas que nós queremos, o serviço que nós queremos prestar à sociedade a partir dessas convicções. Então, houve um trabalho muito forte de formatação, de explicitação dessas convicções. E, na sequência, talvez o que tenha garantido essa identidade é o trabalho de formação dos jornalistas. Quase todos os grandes veículos têm um trabalho de educação, de treinamento relevante. Nós entendemos que era importante intensificar esse trabalho. Talvez sejamos o jornal que mais tenha investido em formação, né, de jornalistas. E, para isso, nós trouxemos professores, doutor Ives, de todos os lugares do mundo, inclusive, né? Às vezes, quando não encontrávamos professores que tivessem as mesmas convicções que as nossas aqui, a gente trouxe de fora, trouxemos da Europa, trouxemos de alguns aqui perto também. Algum americano também trouxemos alguma vez, né? Temos contato com várias instituições e fizemos um mapeamento para tentar identificar parceiros que pudessem solidificar esse trabalho. E eu acho que isso é que permitiu que, com o tempo, a gente pudesse oferecer para a sociedade um jornalismo muito coeso, muito firme, e que não fosse afetado pelo ambiente cultural, que, a nosso ver, não é o mais saudável neste momento. Vejam, a gente tem um grande respeito, eu tenho um grande respeito pelos meus pares, pelos demais jornais, tentam fazer um trabalho importante, relevante, e muitas vezes também fazem, mas em termos de valores, talvez ao não se terem dado a esse trabalho, talvez não tenham, nem sempre conseguem fazer uma análise precisa com relação aos fatos concretos. Eu dou um exemplo bem específico. Pensa no tema da liberdade de expressão. Todos nós somos defensores da liberdade de expressão. Só que, no momento crítico de polarização, mesmo questões que nos pareciam absolutamente conquistadas, garantidas no país, passaram, a nosso ver, a ser afrontadas. E os veículos de comunicação talvez não tenham sido capazes de fazer a defesa que nós julgamos que se deveria fazer. E nós, pelo contrário, temos tido um empenho muito grande nesse sentido. Então, mesmo com um respeito profundo pelos meus pares, pelos demais jornais, eu tendo a concordar com o senhor que talvez não estejam sendo capazes, nesse sentido, de defender alguns valores que nos são muito, muito caros.
Então, talvez eu atribua isso a esse trabalho de explicitação desses valores que são públicos. A gente publicizou, acho que é o primeiro veículo a publicizar de maneira sistemática e extensiva as suas convicções, né? E depois um processo de treinamento bastante intenso. E isso foi fazendo com que excelentes jornalistas fossem se encantando com o jornal e buscassem a Gazeta como espaço de trabalho. Então, isso acho que tem permitido, talvez, oferecer esse trabalho. Aliás, eu acho isso admirável. E é interessante essa liberdade de expressão que na Gazeta do Povo se defende e que, a meu ver, eu tenho feito essa crítica e ainda em conversa direta com alguns dos ministros, em palestras que dei recentemente com 2 deles, em conversa com o terceiro. Quer dizer, o Supremo, no momento, censurou e, a meu ver, contra a clareza da Constituição, no artigo 230, 220, declara que a liberdade de expressão é absoluta. E nos livros de Alexandre de Moraes, nos comentários que eu cito de Alexandre de Moraes, escrevemos livros juntos, ele diz que é absolutamente inconstitucional controlar a liberdade de expressão. Cheguei até nos meus Instagrams mostrar o trecho de Alexandre de Moraes, que escreveu comigo um tratado de direito constitucional que eu e o Gilmar coordenamos, ele e o Luiz Roberto também escreveram. Eles são grandes constitucionalistas, mas as ações, inclusive de cerceamento de liberdade de expressão durante o processo eleitoral, não estão de acordo com aquilo que ele escreveu antes de assumir o tribunal e que eu cito permanentemente nos meus comentários da Constituição sobre a liberdade de expressão. E nisso, o direito da Gazeta do Povo tem tido uma atitude muito clara de que a liberdade de expressão é um valor da democracia que se tem que assegurar. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar o programa daqui a pouco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com o diretor-geral da Gazeta do Povo, a meu ver, eu tenho dito isso, o jornal hoje que mais representa os nossos ideais, os ideais e valores cristãos e valores, e os ideais de liberdade de expressão, da verdadeira democracia. Sou um fã, não só do jornal, mas fundamentalmente do seu diretor, que é o meu querido amigo Guilherme da Cunha Pereira, filho de um saudoso e querido amigo Francisco, que era o diretor-geral também a quem ele sucedeu. Mas nós vamos falar agora sobre uma faculdade da qual o meu querido amigo é o diretor-geral, que é a Faculdade Bela Vista. Mas antes, queria dizer, como eu sempre faço nos programas, ele manda um livro, ele mandar essa breve teoria do poder, é a 4ª edição. Esta 4ª edição é prefaciada pelo Michel Temer. As anteriores foi pelo Ney Prado, pelo Antônio Paim, dois queridos e saudosos amigos, e que eu procuro mostrar que o poder, a própria capa, entende, é as tentações de Santo Antônio. Entra-se no poder, toda espécie de tentação chega ao detentor do poder. O que Lord Acton dizia, o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Na sua frase do século XIX, Forçado. Mas, meu caro Guilherme, eu gostaria de falarmos um pouco sobre a Faculdade Bela Vista, que, a meu ver, pelo projeto que está sendo apresentado, pela aprovação como foi apresentado em uma faculdade de Direito pelo Ministério, representa algo de absolutamente inédito no Brasil. Essa visão humanística que nós perdemos nas faculdades de Direito e que vocês estão pretendendo criar. Eu gostaria que falasse para o nosso telespectador o que vai representar a Faculdade Bela Vista. Doutor Ives, só me deixe agradecer novamente as suas palavras generosíssimas assim para comigo. É impagável, não tenho nem como, né, retribuir tanta generosidade. Doutor Ives, a faculdade é um projeto que nasce daquela instituição, né? Aqui uma honra falar com o senhor, a instituição que o senhor criou há 50 anos atrás, né? Então, foi uma semente, e eu faço parte do conselho de administração dessa entidade, né?
que é o EASY e o CEL Law, que tem programas reconhecidos internacionalmente, tem um alcance na pós-graduação excepcional. E tomou-se a decisão de se iniciar o processo da graduação. Eu estou ajudando nesse processo, nesse trabalho agora de criação, e, de fato, o modelo é muito entusiasmante, porque está construído de uma maneira, concebido de uma maneira muito abrangente, para atender uma necessidade evidente, formar profissionais de grande envergadura, homens que sejam capazes, tanto pelas suas atitudes quanto pelo seu conhecimento, de dar uma contribuição decisiva para o país num momento crítico, num momento de polarização. E como é que se faz isso? Com uma visão humanística muito sólida, com matérias muito robustas, tanto no campo de humanidades, quanto no campo técnico do direito. E, ao mesmo tempo, uma visão muito prática. A gente deseja que nossos alunos sejam, a gente acredita no potencial dos grandes alunos, que eles sejam apresentados, confrontados com a realidade, através de casos, desde o primeiro momento, desde o primeiro semestre. Além de todo o apoio que vai se lhes dar, com profissionais excepcionais, de uma mentoria para que eles possam crescer, tanto profissional quanto humanamente. Então, a gente tem um projeto realmente muito arrojado, a gente acha que estamos oferecendo para a sociedade, a partir desses 50 anos de história maravilhosa que o senhor iniciou, a gente acha que vai oferecer um programa muito robusto, sem igual, no país nesse momento, com todo o respeito pelas outras faculdades, mas a gente tem uma ambição muito grande, porque entendemos que o país necessita nesse momento. Então, os diferenciais são muito significativos. Nós iniciaremos as nossas atividades em 2024, teremos agora todo um ano, a equipe já está toda montada, os professores já estão preparando todo o material didático, toda a abordagem que vai ser dada, vai ser uma abordagem muito interdisciplinar, muito rica, o nível de exigência é bastante grande, e nós esperamos profissionais, estudantes do Brasil inteiro. Então, para nós é uma alegria poder falar do programa aqui no seu programa, nesse programa aqui audiovisual. Guilherme, sabe que é interessante? 50 anos, realmente, quando nós fundamos o CEL, a pedido do Padre Xavier, Dr. Xavier Ayala, a ideia era ter já naquela época uma faculdade, mas nós fomos apenas com uma semente, não tínhamos a estrutura, nem ainda a musculatura no Centro de Extensão Universitária, que, aliás, exerceu uma função muito importante no campo, principalmente do direito tributário, ao ponto de todos os nossos simpósios, os livros eram citados permanentemente sobre o tema que abordávamos no Supremo Tribunal Federal, porque sempre tínhamos opiniões as mais variadas sobre o mesmo tema. Então, aquele tema discutido, basta que o Moreira Alves, que foi o maior ministro da história do Supremo, escreveu 31 dos livros que nós tivemos no CEL Law School. Nós temos 31 livros escritos, porque as palestras ele revia o texto e publicava na edição seguinte do simpósio, entende? Que foi a grande figura do Supremo. Diziam que o Supremo Tribunal Federal era o guardião da Constituição e o Moreira Alves era o guardião do Supremo. Ele é que segurava o Supremo. E que foi presidente da República, presidente da Constituinte, presidente da Assembleia do Parlamento, na instalação, porque como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele teve que instalar a Constituinte, foi presidente durante 2 dias, e presidente do Poder Legislativo durante 2 dias. Foi o único homem que foi presidente da República, também substituindo Sarney, que dentro do regime constitucional exerceu 4 presidências democráticas: presidente da República, da Constituinte, do Legislativo e do Judiciário. É impressionante. O que nós tínhamos era o seguinte: era essa universalidade. A primeira faculdade de Direito do Brasil, a primeira faculdade do Brasil foi uma faculdade de Direito. E durante o tempo do Império, eram os juristas da faculdade de Direito, que tinham uma visão humanística geral, que davam o tônus de todo o governo, dos gabinetes no sistema parlamentar e depois, mesmo durante a República, os primeiros ministros da Justiça, concursados, etc. Eram elementos de profundo conhecimento. Depois as faculdades foram ficando com o conhecimento de cada vez mais do que cada vez menos. Quanto mais especializado, menos se conhecia e se perdia essa visão de conjunto. Então, quando o CEL, que era ideal do padre Xavier, e que eu, enfim, fui carregado de levar adiante durante esses 47 anos, e agora comemorou 50 anos,
entende? A ideia era essa, quer dizer, a Bela Vista é o sonho, eu tenho a impressão que ele já está vendo lá do céu, que ele sempre desejou, isto é, de uma faculdade que forma humanistas, pessoas tão preparadas que podem exercer a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, mas a sua visão é tão grande que podem ser úteis em todos os outros campos para a nacionalidade. Eu estou realmente entusiasmado com o projeto de vocês, porque essa interdisciplinaridade é a possibilidade de entrar nas outras ciências sociais com conhecimento sólido, é algo que as outras faculdades não dão e que, na Bela Vista, vocês pretendem dar, não é? Doutor Ives, é isso mesmo? Para mim é uma satisfação poder, de alguma maneira, ser o materializador de um sonho tão antigo, né? Seu e outras pessoas. É uma alegria mesmo, né? E por tudo isso, nós estamos colocando um empenho muito grande nos detalhes, né? Para poder oferecer, a gente está oferecendo aquilo que tecnicamente se chama de core curriculum, que é um conjunto de matérias gerais para todas as faculdades, tanto de Direito quanto de Economia. Nós iniciaremos com essas duas faculdades, né? E haverá uma integração forte entre as duas, um conjunto de matérias que estão nas duas e que dão essa dimensão mais abrangente, né? E aí entra antropologia, ética, filosofia política, né? Ética e humanismo, ética e literatura. Tem uma série, ele dá uma robustez muito grande e, ao mesmo tempo, dialoga com todas as outras matérias. E nós vamos oferecer também um tema que é muito relevante, que é de empreendedorismo. Neste momento, as lideranças, nós precisamos de profissionais que tenham uma atitude muito clara de protagonismo, de disposição de liderar processos transformadores. Então, a nossa intenção é oferecer um curso realmente muito robusto e nós achamos que nós temos condições de oferecer isso desde o primeiro momento, até pela tradição desses 50 anos, já com profissionais, sobretudo nos últimos anos, jovens, muito competentes no mercado e, ao mesmo tempo, com grande capacidade acadêmica. Então, acho que os diferenciais vão ser muito sólidos e muito fortes. E a nossa expectativa é que a gente atraia alunos que têm uma atitude muito vencedora, uma atitude de serviço, de contribuir para a sociedade, um sentido de generosidade, de dedicação muito intensa. Então, aproveito assim para fazer um convite, né, a quem conheça rapazes jovens, né, meninos e meninas com uma ambição de servir, com uma ambição nobre, que venham nos conhecer. A gente vai oferecer vários ciclos de reuniões para que eles tenham contato com os professores e conheçam a metodologia para que se entusiasmem com esse projeto. Então, vai ser, eu acho que vamos formar um time assim, de excelência que vai poder dar uma contribuição para o país. Esse é o nosso desejo mais profundo, na linha do seu sonho, doutor Ives. Não, aliás, eu diria que do grande idealizador de tudo isso foi o doutor Xavier Ayala, que foi aquele que pediu que fosse fundado o centro. É a quem eu respeito profundamente e é quem continuo admirando pelo conhecimento profundo que tinha do direito, que era um grande jurista, os autores do Código Canônico da atualidade, ia 4 vezes por ano lá para auxiliar o novo Código Canônico. Mas nesse final de programa, apenas para concluir aquilo que tu disse, nós vamos ser formadores de cidadãos, ensinar o profissional brasileiro a exercer a cidadania, além de ser um profissional profundamente competente, porque essa universalidade lhe dá uma tranquilidade no exercício da profissão maior, nós vamos ter efetivamente cidadãos que exercerão a cidadania, que é o que o Brasil está mais precisando no momento. O exercer a cidadania não é apenas gritar, mas ter sólida base para poder realmente colaborar com o país. Meu querido Guilherme Alcunha Pereira, professor que foi da minha filha, professor de jornalismo na Casper Libero aqui em São Paulo e diretor, a meu ver, eu digo isso com toda tranquilidade, do melhor jornal do Brasil no momento, que é aquele que defende os verdadeiros valores. Meus telespectadores, muito obrigado, Guilherme. Meus telespectadores. Muito obrigado, doutor. Temos aí, agradeço e espero-os novamente no próximo domingo.